Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais do seu vereador, de cada um dos 13 vereadores que representam o povo aqui na nossa Casa de Leis. Hoje estamos conversando com o vereador Edgar Sazaki, que atendeu aqui o nosso convite, vai falar um pouco para nós a respeito aí da trajetória de vida dele, daquilo que ele já fez. Lembrando que o programa Espaço Parlamentar entrevista todos os vereadores, uma série de 13 programas, e aí volta novamente, começando sempre pelo presidente da casa e seguindo após a mesa diretora em ordem alfabética até o último parlamentar. No bloco anterior nós falamos um pouco aí da passagem do vereador Edgar Sazaki lá pelo Japão. Durante o intervalo ele até estava me explicando a questão da neve, né? No dia que cai a neve, o pessoal passa muito frio. E no dia no dia seguinte acabou de cair neve, mesmo com a neve no solo, o pessoal já começa a sentir muito calor. Essa foi uma das, digamos que, principais diferenças, acredito, que o senhor encontrou do Brasil para o clima japonês. Agora, a maior dificuldade não é a questão do clima, né? É o choque cultural, né, vereador? Tem muito brasileiro que vai para o Japão imaginando que vai trabalhar, ganhar dinheiro e que passa 3 vezes, volta correndo para casa chorando e nunca mais quer voltar para lá. Por que acontece isso, vereador? Então, assim, no meu caso, eu não senti dificuldade nenhuma, porque a minha família sempre me ensinou muito sobre a cultura japonesa. Agora, lógico, as pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade que eu, realmente é um choque muito grande, principalmente com relação à alimentação. Então, o japonês acaba colocando um pouco de açúcar na comida e fica agridoce, certo? Então, as pessoas que não estão acostumadas realmente, assim, sentem uma dificuldade muito grande para consumir uma coisa doce, meio adocicada, né? Então, e fora isso, a cultura japonesa é diferente também. Então, nós que temos, assim, a fisionomia de um japonês, mas não sabem falar japonês, por exemplo, eles acabam discriminando a gente. Porque eles acham que era uma obrigação, nós sabemos... Teria que saber falar japonês. Então, houve momentos assim que você estava no Japão, isso são amigos que passaram lá e tiveram essa experiência em que você perguntava como é que faria para chegar a um determinado local, simplesmente o cara virava, assim, indicava o dedo ali e falava, ó, você não sabe ler o que está escrito ali? Tá certo? Olha, então, que coisa. Diferente, né? E no caso, se você for um ocidental, por exemplo, já é muito diferente. Se você perguntar onde que fica, ele leva você até o local, porque ele sabe que é um estrangeiro, né? Que não teria, segundo a cultura, a obrigatoriedade Exatamente. de saber falar o idioma. Exatamente. E outra que a língua japonesa também não é muito fácil também. Principalmente aquelas letras, os ideogramas, né? Você tem dificuldade para ler aquilo lá. Então, a pessoa que vai daqui realmente vai sentir uma dificuldade muito grande. Agora, a língua japonesa em si, ela não é muito difícil. Tanto é que os brasileiros que estão lá, depois de um certo momento, eles falam muito bem o japonês, inclusive praticamente sem sotaque nenhum. Então, eles têm facilidade para assimilar a língua japonesa, não falar, lógico, né? Agora, a relação inversa, né? O japonês que veio para o Brasil acaba se adaptando bem aqui, né? A gente observa que os japoneses que moram aqui no Brasil, falando especificamente de Jacareí, nós temos uma grande colônia japonesa aqui na cidade, gostam muito de viver no Brasil, todos eles se consideram brasileiros, aqueles que nasceram aqui, principalmente brasileiros natos, né? Qual que é o tamanho dessa colônia hoje, vereador? Olha, eu creio aqui em Jacareí, assim, chutando, tá certo? Mais ou menos uns 2.000, 2.500 pessoas, mais ou menos. 2.000, 2.500 pessoas. Quando eu era criança, a gente costumava ir de vez em quando nas festas que a colônia costumava fazer, principalmente lá nos bairros agrícolas, Ijau, lá no Jamique, perto da granja Miyakawa, se eu não me engano, era o nome da granja. Isso ainda acontece? Essa tradição foi mantida? Então, atualmente as nossas festas, elas são realizadas ali no Esperança, ali nós chamamos de Caican, que é o local nosso ali, no Caican do Esperança, né? Ali na variante Getúlio Vargas, do lado direito, indo no sentido para São Paulo. Lucas Nogueira Garcês ali, né? Perdão, na Lucas Nogueira Garcês, indo no sentido São Paulo. Exatamente. Tá então, certo. ali é o local onde são realizadas as nossas festas, inclusive no mês de agosto, na primeira semana, nós temos aí o Festival dos Imigrantes, que é realizado todo ano
e faz parte do calendário municipal de Jacareí. Calendário oficial de eventos, tá certo, tá certo. E, bom, imagino, eu e acredito que grande parte das pessoas também imaginem isso, ainda bem que o senhor está aqui para nos esclarecer, o senhor deve ter tido uma grande votação entre essas pessoas da colônia, entre as pessoas que o senhor conviveu lá no meio agrícola, mas principalmente as pessoas da colônia japonesa. O senhor está sendo cobrado por eles agora por algum tipo de melhoria, não? Então, lógico que cobrança realmente há sempre bastante cobrança, né? Agora, as pessoas imaginam que Jacareí tem muitos eleitores japoneses, né? Mas o que acontece é que muitos japoneses que vivem em Jacareí, eles não têm título eleitor. Porque eles são japoneses natos e eles não são assim, naturalizados no caso. Ainda não tiraram os documentos brasileiros, não tem direito a voto. Exatamente. E outra que tem muitos jovens hoje que vão trabalhar no Japão. Então, com isso, você fica com uma quantidade, assim, são poucas as pessoas que votam realmente em Jacareí. Eu creio que deve ter em torno de mais ou menos 600, 700 pessoas que votam realmente, assim, estão na idade de votar e têm condições de votar. Falando em votos, o senhor tem uma trajetória interessante, né, vereador? O senhor chegou aqui à casa, esse é o seu primeiro mandato em que o senhor foi eleito. No mandato passado, o vereador Edgar Sasaki acabou assumindo a cadeira do ex-vereador José Antero, que foi cassado pela questão da infidelidade partidária, considerou assim o Tribunal Regional Eleitoral. O senhor assume no final do mandato, mas esse é o primeiro mandato em que o senhor foi eleito para o cargo depois de ter concorrido 4 vezes. Como é que foi essa obstinação do senhor, essa dedicação a esse objetivo de chegar à casa? Por que o senhor, após perder a primeira, a segunda, a terceira vez, falou, não, eu vou tentar mais uma vez? Na verdade, eu saio candidato a vereador justamente como um dever cívico. Eu, como brasileiro, eu acho que eu tenho obrigação de sair candidato, de estar ocupando um cargo de vereador, por exemplo, e tentar fazer alguma coisa para a nossa cidade. Então, o lema que eu utilizei durante a campanha é: ser vereador não é uma profissão, e sim uma missão, justamente por ser um dever cívico nosso. Agora, que nem você falou, nós saímos candidatos pela primeira vez, nós tivemos 1.056 votos, eu fui o mais votado da coligação. Infelizmente, a nossa coligação não fez coeficiente, ficamos de fora. 1.056 votos, em que ano foi isso, vereador? Em 2000. Em 2000, então foi a primeira legislatura que a Câmara de Jacareí, para quem não sabe, até 2000, né? O mandato que começou em 2001, mas até o mandato de 2000, 97 a 2000, a Câmara tinha uma característica diferente, eram 19 vereadores. Naquela época, na eleição, por exemplo, de 1996, nós tínhamos parlamentares que se elegiam ali com votos na casa de 400, 500, 600 votos. Isso hoje é bastante diferente. Imagino que o vereador dessa legislatura, pelo que eu me lembro, o vereador dessa legislatura que teve menos votos, teve na casa de 1.300 votos. Só com 1.055 votos não conseguiu se eleger. Porque naquela oportunidade já saíram 13 vereadores. Então, foi exatamente na mudança, né? Aí com 1.055 o senhor não conseguiu... Exatamente, não deu para nós assim, elegermos no caso. Agora, na segunda oportunidade, nós tivemos 1.389 suplente, e na terceira, 1.499, também suplente novamente. Primeiro suplente 2 vezes. E acabei assumindo a cadeira no ano passado. No ano passado. O senhor sempre foi filiado ao DEM? O DEM antigamente chamava PFL, e depois ela mudou de nome para Democratas, o DEM atualmente. Então, sempre fui do partido, nunca mudei. Sempre fui 25, né? Sempre foi, esse número foi sempre o número do senhor. Sempre lhe acompanhou. 25 o quê? 25.500. 25.500, está certo. Um número fácil de gravar, inclusive. O vereador nos mostrou algumas fotos no bloco anterior, tem mais fotos para mostrar nesse bloco. Vamos colocar alguma delas aí na tela para a gente poder compartilhar as experiências de vida que o parlamentar teve. Aí mais uma foto. Essa daí eu já imagino seja aqui mesmo no Brasil, né, vereador? Essa é uma horta ali na Vila Machado, da Escola Benedita Freire. Ali a doutora Leia, que é dentista, ela coordena a horta escolar ali da Benedita Freire, no caso. E nós sempre damos apoio à escola. Já tem, se eu não me engano, 5 ou 6 anos de existência essa horta. E o pessoal
está bastante interessado lá, viu? Os próprios alunos é que fazem a horta? Os próprios alunos. Os próprios alunos plantam e aquilo que colhe leva para casa, como é que faz? Depois acaba dividindo entre os alunos mesmo, né? Isso. Os funcionários também. Interessante. Benedita Freire é estadual, né? Exatamente. Tá certo. Ali na Vila Machado, né? Na Vila Machado. Perfeito. Vamos ver mais um pouquinho de fotos do vereador. Essa, com certeza, mais uma vez no Japão. O senhor está elegante ali, com sobretudo cinza, né, vereador? Exatamente. Quem são aquelas pessoas que estão ali com o senhor? Então, a que está de marrom é uma prima da minha mãe. Certo. A do meio é a filha dela, que é a minha prima de 2º grau. E as 2 crianças são as filhas dela. Que bacana. Vamos passar mais uma foto. Isso aqui na época da faculdade, num dia de calor, tudo mais, a gente foi para a cidade, ali atrás a nossa república, e cada um se vestiu de uma maneira. Eu, como jogava beisebol, eu fui vestido de jogador de beisebol. Você jogava beisebol, legal, bacana. Mas tinha um time em Jacareí de beisebol? Exatamente. Para quem não sabe, né, o beisebol é muito popular no Japão, né? Além dos Estados Unidos, o Japão é o lugar onde se tem os melhores jogadores. É o esporte mais popular do Japão, né? O esporte mais popular do Japão é o beisebol? É o beisebol. Okay. Apesar que agora o futebol está começando a arrumar espaço ali, sabe? Então está invadindo um pouquinho na área. Mas tem uma certa diferença, né, do beisebol japonês para o beisebol americano, né? A diferença é pequena, viu? São sutis, né? Mas elas... existe um pouquinho assim. Existe um pouquinho de diferença. Tá certo, vamos ver mais um pouquinho de foto. Aí mais uma vez no Japão, com o mesmo sobretudo cinza, inclusive, e bastante neve, né, vereador? Bastante neve. Isso aí era a casa onde o senhor morava? Não. Essa é na casa de um tio meu. Ah, legal. E ali o cachorro inseparável, um pastor alemão, aqui no Brasil ou lá? Já no nosso sítio. Certo. E essa cadela é uma cadela chamada Asseri, já falecida também, né? Tá certo. Vamos ver mais uma foto. Ali o senhor está explicando alguma coisa, ensinando o pessoal a plantar, como é que é? Eu dei aula na escola Cooper Rural, atualmente a escola já não existe mais, e é uma aula prática que eu estava dando para os alunos do curso de sábado. Certo, mas ali o que o senhor está ensinando eles a plantar? Então, foi feito plantio de melão. Ah, ok. E estava mais explicando o que foi feito e qual assim, o objetivo dessa plantação e tudo mais. É isso que falta hoje, vereador? Uma escola que ensine as pessoas a plantar, qual é a técnica, a profissionalização do trabalho no campo? O senhor acha que isso seria uma solução? Nós temos uma outra escola aqui em Jacareí também, que é da Paula Souza, né? O Centro Paula Souza, ligado ao governo do estado. Ali, tá certo? Muito conhecida como escola agrícola também, né? Exatamente. Então, ali também é ministrado curso de agricultura, tá certo? Apesar que hoje a procura é pequena também, viu? Diferentemente de uns anos atrás, que havia muita concorrência, e hoje, infelizmente, eu não sei, a área rural parece que não é muito atrativa no caso, né? Pois é, muita gente não gosta. Se eu pudesse, eu iria para lá. Começava tudo de novo e ia fazer a agricultura. Vamos ver mais um pouquinho de imagens do vereador. No serviço militar. Aqui em Jacareí mesmo, vereador? No tiro de guerra ou algum outro lugar? Então, foi aqui no tiro de guerra mesmo. E, no caso, nas fotos estão alguns amigos. O Amagai está ali comigo também. Aonde está ele? O Amagai é aquele que está com a medalha, o segundo ali. Bacana. O corretor de imóveis Carlos Amagai está ali. Eu estou no meio. Ok. Aí do lado esquerdo está o Dorotóvio Pérez, que mora em Jacareí também. Agora, o Bernardes, que é aquele outro que está com medalha, eu não sei se ele se encontra em Jacareí. E o Maia também não tenho, assim, visto mais ele aqui em Jacareí também. Bacana. Vamos ver mais uma foto. Aí... a foto, o panfleto de campanha, vamos ver outra. Outro panfleto da segunda campanha, imagino, né? Exatamente. Mais uma. Aí é o senhor pequenininho, não? Eu devia estar com uns 3, 4 anos de idade, mais ou menos. 3, 4 anos de idade, tá certo. Tá certo. O senhor fazia muita bagunça, não? Olha, minha mãe nunca falou que eu fui bagunceiro, né? Sempre foi bem comportado, tudo, né? Tá certo. Ali o pequeno caminhãozinho do vereador Edgar Sasaki. 1 ano de idade. 1 ano de idade. Era raro ter fotos nessa época, né, vereador? Vamos ver mais uma foto? Aí já com o pessoal... Olha, essa é a equipe de sumô. De sumô? Por incrível que pareça, eu era lutador de sumô. Eu sou aquele primeiro do lado esquerdo ali. Com toda essa volúpia, o senhor era lutador de sumô? E falando um pouquinho de sumô...
Eu, com 66 quilos no último ano infantil, eu fui terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Sumô e segundo paulista. E você sabe que o sumô não existe categoria de peso, é absoluto. É absoluto. Então nós lutamos com um cara de 120, 130 quilos. E eu cheguei a ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Que bacana. Tá certo, então esse foi o segundo bloco do programa Espaço Parlamentar. Já já a gente volta com mais bate-papo com o vereador Edgar Sazak. É um instante só.